Aula passada nós paramos falando sobre o conceito de espaço vetorial complementar, né? O nome de complemento ortogonal de U. Foi essa definição que nós comentamos na aula passada. Então vamos olhar com um pouco mais de cuidado ela de agora em diante. Então seja V um espaço vetorial euclidiano. Dado um subespaço U de V, indiquemos dessa forma o seguinte subconjunto de V. Ou seja, você tem um espaço vetorial V, um subespaço vetorial U de um espaço vetorial V, e aí você pega em V todos os vetores que, quando você faz o produto interno com os vetores de U, dá zero. E aí você simboliza esse conjunto por U com esse símbolozinho, e aqui está mostrando que esse U com esse símbolo ele também é um subespaço vetorial, né? Ou seja, o conjunto de todos os vetores de V que são ortogonais aos vetores de U é também um subespaço. E aqui está a demonstração. Vamos acompanhar a demonstração até para ver como é que se usa a demonstração nesses casos, como é que se faz, né? Então, notemos que o ortogonal é um subespaço vetorial de V, uma vez que, bem, primeiro, para você mostrar que é um subespaço, você precisa mostrar que é não vazio. Então, ele primeiro mostrou que o zero, quando você faz o produto interno com o U, onde o U é um vetor qualquer de U, vai ser zero interno com U, vai dar o número zero, ou seja, vai pertencer ao U ortogonal. O zero vai pertencer ao U ortogonal. Portanto, o U ortogonal não é vazio. Aí depois, qual o próximo passo para mostrar que é subespaço? Eu preciso mostrar que a soma de dois vetores estará lá. Então eu pego o vetor V1 e o vetor V2 e faço a soma dos dois, né, e mostro que a soma dos dois vão estar em U ortogonal. Bem, se você tem que o vetor V1 está em U ortogonal, ele interno com qualquer vetor de U vai dar zero. O V2 também. Então essas duas igualdades aqui acontecem, qualquer que seja o vetor U em U. Bem, aí a soma dos dois. Bem, a soma dos dois a gente tem a propriedade para produto interno de que dá para distribuir. Então V1 mais V2 interno U vai ser U V1 e U V2. E o produto interno com V1 é zero e o produto interno com V2 também é zero. Portanto, isso vai ser 0 mais 0 vai ser 0. Assim você mostrou que a soma de dois vetores que estão em U ortogonal continua em U ortogonal. E por fim, o produto por escalar, né, de qualquer escalar que seja, vezes um vetor que estiver em U ortogonal, tem que continuar em U ortogonal. Então, se V é um vetor que está em U ortogonal, ou seja, cujo produto interno com um vetor de U dá zero, o que acontece com alfa V? Alfa V interno com U, a propriedade nos diz que a gente pode tirar o alfa. Então, o que eu fico é com V interno U, que é zero. Então, o que eu tenho é um número alfa qualquer vezes zero, que dá zero. Portanto, alfa V também pertence ao U ortogonal quando o V pertence ao ortogonal para qualquer alfa que seja número e qualquer U que seja vetor em U. Bem, assim a gente demonstrou aqui que o ortogonal é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial de V. Bem, então o subespaço ortogonal acima definido recebe o nome de complemento ortogonal de U, e é ele que nós vamos olhar um pouco melhor hoje. Então vamos fazer isso. Bem, exemplo clássico logo, né? Como de costume. Vamos ver um exemplo clássico. Você já viu o R3. Considere U como sendo o plano XY, né? Porque o Z é zero. X e Y pertencendo a R. Então, o U ortogonal desse conjunto é a reta que compõe o eixo Z, né? É a reta que compõe o eixo Z. Ele diz aqui, verifique que o ortogonal realmente é esse. Como é que você faz isso? Ora, você faz o produto interno clássico, né? Você vai fazer XY0 interno com 0, 0, Z. E, obviamente, como o produto é o clássico, então vai ser x vezes 0, y vezes 0 e 0 vezes z. Ou seja, isso vai dar 0. Tá? Então, mostra que isso dá 0
acabou. Você mostrou que, de fato, os vetores desse tipo formam o U ortogonal quando o U é esse. Se você quiser pensar geometricamente, o que ele está dizendo aqui é que se você tiver o eixo XY, ou seja, você está olhando assim para baixo, você tem aqui o eixo XY, o plano XY, perdão. Né? Aí você tem esse plano aqui embaixo e você tem o eixo Z aqui. Opa, fazer o Z é chatinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer a vertical direito. A mão falha mais na vertical do que na horizontal. Aí, é ruim de fazer. Pronto. O eixo Z seria aquilo ali, mas agora eu não consigo apagar só o que eu errei. Deixa eu ajeitar. Então o que ele está dizendo é que o eixo, o plano embaixo, XY, esse espaço vetorial aqui, é o espaço vetorial U, é o que está embaixo. E o eixo Z, ele é o espaço vetorial U ortogonal. Então ele está te dizendo que todo vetor que tiver aqui no eixo Z, que fizer um produto por escalar, um produto interno, né? Um produto interno com um vetor que estiver aqui no plano, vai dar zero, porque esses dois vetores são ortogonais, né? Formam 90 graus. Qualquer vetor que tiver no plano XY, quando você considera um vetor no eixo Z, eles formam 90 graus entre si. Então, geometricamente, era fácil de perceber que isso é sempre verdade. Bem, vamos à proposição 5. Se alguém, por acaso, não entender alguma coisa que eu falar, por favor, se manifeste. Então, proposição 5. Seja um espaço vetorial de um espaço euclidiano de dimensão finita V. Então, V é igual à soma direta, né? Soma direta, esse símbolo que a gente usou para a soma direta, de U com U ortogonal. Ou seja, V vai ser U mais U ortogonal, no sentido de que todo vetor de V vai ser uma soma de um vetor de U com um vetor de U ortogonal, e a interseção entre U e U ortogonal vai ser só o vetor nulo. Tá? Então a proposição está afirmando isso. Se você pegar um subespaço vetorial de um espaço euclidiano de dimensão finita V, então V vai ser sempre a soma desse espaço vetorial U com seu complementar ortogonal. Bem, aí uma demonstração disso, né? A demonstração disso vai estar nessa página de cá. Demonstração. O que ele faz? Bem, ele pega B, uma base ortonormal de U. A gente já viu anteriormente, né, que sempre é possível formar uma base ortonormal em qualquer espaço vetorial. Então, devido à proposição 4 deste capítulo, dado U, nós provamos que para qualquer vetor de U, você consegue um vetor V por meio daquela fórmula lá que foi usada no método de Gram-Schmidt, né, no processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então, para qualquer vetor U de V, a gente consegue um vetor V escrito dessa maneira, que é ortogonal a todo elemento de U. Ou seja, V pertence a U ortogonal. Logo, o que acontece? Bem, passa essa parte negativa toda para o outro lado e você vai ter U, né? Você vai ter que U vai ser igual a V mais tudo isso que está aqui. Né? É o que ele escreveu aqui, ó. Você tem que U é igual a V mais toda a outra parte aqui que estava com sinal de menos que ele passou para o outro lado. Então, você consegue escrever o U assim. Ora, mas note que, bem, V, quem é V? Bem, V é um vetor que vai estar... Bem, melhor olhar para U primeiro, né? Vamos olhar para U. O que você tem em U? Você tem que U é formado por essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, esses vetores aqui, são todos vetores de uma base do espaço U. E esses aqui são números, né? Isso aqui é um número, isso aqui é número. Então, isso daqui são produtos escalares de números por vetores de U. Portanto, essa primeira parcela aqui dessa soma todinha, ela está no espaço U. Enquanto que V é um vetor que é ortogonal a U.
Isso para qualquer U que você pegar em V, você tem que ver é ortogonal. Então o que você tem é que esse U ele vai pertencer a U mais U ortogonal, porque essa primeira parcela aqui está toda em U e esse V aqui está em U ortogonal, né? Então a gente conclui assim que esse U ele pertence a U mais U ortogonal. Ele pertence a U mais U ortogonal, tá certo? Isso prova o quê? Bem, eu peguei um vetor qualquer de V e mostrei que esse vetor pertence a U mais U ortogonal. Ou seja, eu acabei de provar que V está contido em U mais U ortogonal. Ora, mas U mais U ortogonal são subespaços vetoriais de V. Então, U mais U ortogonal sempre está contido em V. Então, se V está contido também em U mais U ortogonal, é porque, na verdade, esses dois conjuntos são iguais, né? Que, repito, esse está sempre contido nesse. U mais U ortogonal está sempre contido em V. E o que a gente acabou de provar foi que V também está contido em U mais U ortogonal. Portanto, eles são iguais. Esses dois conjuntos são iguais. Isso demonstra, primeiro, a igualdade entre os dois conjuntos, né? O que a gente precisa agora? A gente precisa mostrar que a interseção só tem o zero, tá? Ou seja, a gente já mostrou que V é a soma desses dois subespaços. A gente precisa mostrar que é uma soma direta. E para mostrar que é uma soma direta, a gente precisa mostrar que a interseção só tem o vetor nulo. Aí como que a gente faz isso? Ora, a gente pega um vetor que está aqui nessa soma, ou perdão, que está na interseção. Então a gente quer mostrar que esse vetor que nós pegamos na interseção, ele tem que ser o vetor nulo. Bem, mas como U pertence ao ortogonal de U, então U é ortogonal a todo vetor de U. Isso significa dizer que se eu fizer o produto interno, perdão, não é U, é W, né? W é ortogonal a todo vetor de U. Se eu fizer o produto interno de W com qualquer vetor de U, isso tem que dar zero. Mas como W está na interseção, W também pertence a U. Então, quando eu fizer o produto ortogonal, o produto direto, perdão, produto interno, né, como a gente está chamando. Se a gente fizer o produto interno de W com ele mesmo, já que W também pertence a U, então, por um lado, eu estou olhando W como pertencendo aos ortogonais. E pelo outro lado, eu estou olhando W como pertencendo a U. Então, isso obriga que esse produto interno seja igual a zero. Exige que esse produto interno seja igual a zero. Ora, mas a gente já viu que o produto interno de um vetor com ele mesmo só dá zero se esse vetor for o vetor nulo, que era o que a gente queria concluir. Portanto, qualquer W que eu pegar dentro da interseção só vai poder ser o zero. Logo, de fato, isso é a soma direta e V é a soma direta desses dois subespaços. Ou seja, vale aquela bolinha ao redor desse sinal de mais aqui. Isso conclui a demonstração. Era isso que eu tinha acabado de afirmar, né? Que V é a soma direta desses dois espaços aí. Então, conforme acabamos de ver, se B é uma base ortonormal de um espaço vetorial U, de um espaço subespaço U, né, de um espaço euclidiano V de dimensão finita, então todo vetor U pertencendo a V, ele se decompõe de maneira única em duas parcelas, uma de U e uma de U ortogonal, né? A gente já viu que quando você tem uma soma direta, a maneira de escrever o U como uma soma de um vetor de um espaço com um vetor do outro espaço, essa maneira de escrever o U, ela obrigatoriamente, quer dizer, ela é única, ela só tem aquela maneira de escrever. Ela não tem duas nem três maneiras, não. Só tem aquela. Bem, a parcela que fica aqui, essa parcela grande aqui, é chamada projeção ortogonal de U sobre o espaço U. Espaço U de V. Acredito que uma interpretação geométrica pode ajudar. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer uma interpretação geométrica dessa ideia. Suponha, por exemplo, que V seja o R3. Bem, claro que R3 é a soma desses dois subespaços. O espaço U formado pelos trios, pelas ternas de números, onde você tem x e y nas duas primeiras entradas, com a terna de números, onde você só tem o z variando na última entrada, as duas primeiras sendo fixas. É claro que essa soma vai dar x, y, z, portanto vai dar todo o R3. Interpretando isso geometricamente,
esse espaço U é o plano que está aqui embaixo. Coloquei até em azul para a gente identificar bem. Então, é o plano XY. Enquanto que o espaço ortogonal ao plano XY é o eixo V, é o eixo Z. Porque, claro, todo vetor que eu pegar aqui no eixo Z, ele forma 90 graus com os vetores que eu pegar no plano XY. Então, a ideia é essa daqui. Se você tem um vetor U qualquer no espaço V, que no nosso caso é o R3, ele sempre se escreve como uma soma de outros dois vetores. Um vetor que está no espaço U e um vetor que está no espaço V, no espaço U ortogonal, melhor dizendo. No espaço U ortogonal, que é o espaço formado pelo eixo Z. Então, o vetor que está no espaço Z, aqui no espaço U ortogonal, né, no eixo Z, ele é o nosso vetor V, na nossa linguagem, naquilo que a gente calculou agora há pouco. Enquanto que esse vetor aqui que está no espaço U é justamente a projeção ortogonal, né, como se fosse a sombra do vetor U, aqui no espaço U, tá certo? Ele é a projeção ortogonal. E o que a gente verificou nas nossas últimas contas foi que se você tiver uma base, né, se isso daqui for uma base, se tivermos uma base B do R3 formada pelos vetores G1, G2 e G3, uma base ortogonal, então nós temos esta projeção aqui dada dessa forma, né? Essa é a forma que a gente encontra essa projeção, esse vetor projeção do vetor U, o vetor U projetado sobre o subespaço vetorial U. E a soma desse vetor com esse vetor V aqui vai dar o vetor U que está no espaço vetorial R3, no nosso caso aqui, no nosso exemplo geométrico, tá certo? Bem, agora vejamos também a partir da linguagem de aplicação. Então, por outro lado, a aplicação E de V em V dada por E de U igual ao vetor projeção, né, do vetor U no subespaço vetorial U, recebe o nome de projeção ortogonal de V sobre U. Bem, pode-se mostrar que é um operador linear de V, o que propomos como exercício. Bem, não vou fazer esse exercício, tá certo? É simples, é simplesmente você mostrar que da soma é a soma das S e que do produto por escalar é o produto escalar do número vezes E de U. Né? Ou seja, quando você fizer E de alfa U, aqui vai aparecer alfa U em todas elas. E quando você fizer E de U1 mais U2, vai aparecer o 1 mais o 2 em todos eles e você vai distribuir. É um exercício simples. Então, dá para verificar que, de fato, é uma transformação linear, né? É um operador linear porque é de V em V. Bem, para este operador tem-se o seguinte: o quadrado de U, ou seja, E de U elevado a E de U, ou seja, E de U aplicado em E de U, né, a composição de E com E, vai dar o próprio U. Bem, a nossa interpretação geométrica é fácil, né? Se você cria uma função, que você vai chamar uma função E do espaço vetorial V no próprio espaço vetorial V. Digamos que nesse caso o nosso R3. Então, quando você faz E de U, você tem esse vetor aqui, o vetor projeção, certo? Então, o que acontece? Você projetou o vetor U, que está em V, no espaço vetorial U, sendo então esse vetor aqui. Ora, quando você fizer, isso daqui vai dar a projeção. Quando você fizer E bola E de U, você vai estar calculando E em cima desse vetor aqui, né? E de U dá esse vetor horrível aqui. Vou colocar uma estrelinha aqui para lembrar vocês qual é o resultado que vai dar. Vai dar aquele vetor ali, né? Vou colocar aqui a estrelinha. Então aqui vai dar esse vetor estrelinha. Mas quando você fizer E aplicado em E de U, você vai estar aplicando E nesse vetor que já é a projeção. Ora, qual é a sombra de um vetor que já está aqui em U? A sombra dele no próprio U, a projeção dele no próprio U, é ele mesmo, tá certo? Então, E bola E de U vai dar o próprio
o próprio vetor projeção, ou seja, vai ser o nosso vetorzinho estrela lá também, ok? Então, é isso que ele está dizendo ali. Ele está falando que E ao quadrado de U vai dar o próprio vetor projeção. Vai dar o nosso vetorzinho aqui que eu estou chamando de estrela. É isso que ele está afirmando aqui, que E ao quadrado de U é do vetor projetado, que vai dar o próprio vetor projetado. Pois esta última soma pertence a U, sim. Logo, E ao quadrado de U é igual a E de U, qualquer que seja o U em V. O que significa que E ao quadrado é a própria E, né? Ou seja, a gente diz que é idempotente quando uma aplicação qualquer tem essa propriedade. Então, notemos que o kernel de U vai ser o conjunto dos U's pertencentes a V, tais que esse vetor projeção seja o vetor nulo, né? Então, o kernel de U é o vetor ortogonal. Olha só, é verdade também. Se você olhar aqui para o nosso desenho, qualquer vetor que você pegar fora do eixo Z, quando você pega a sombra dele no plano x, y, vai dar um vetor qualquer aqui diferente do vetor nulo. Mas se você pegar um vetor na vertical, um vetor em pezinho, quando você pega a sombra dele, vai dar só a origem, né? Vai dar só um ponto. Portanto, o conjunto cuja aplicação, projeção, né? A aplicação que vai lhe dar a projeção de qualquer vetor do R3, vai dar só o vetor nulo, é justamente o conjunto dos vetores que estiverem aqui no eixo Z, tá certo? Os vetores que estiverem no eixo Z, quando você pegar a projeção, vai dar o vetor nulo. Então, nossa interpretação geométrica concorda com o que está afirmando aqui. O kernel de E vai ser exatamente o subespaço ortogonal de U, que é justamente o eixo Z, naquela nossa interpretação. Também se pode provar que a imagem de E é igual a U. Ora, claro, né? Se você pegar qualquer vetor no R3 e projetar, vai dar um vetor aqui no eixo XY. Ora, mas qualquer vetor no eixo XY que você pegar, ele pode ser projeção de pelo menos um vetor que está acima dele. Portanto, você consegue cobrir todo o plano XY pegando vetores no R3. A imagem da função projeção vai ser o plano XY inteiro. Portanto, a imagem da função projeção vai ser o próprio U. Também era possível perceber isso se a gente tivesse pensado assim, né? A gente sabe que V é igual a U mais, né, soma direta, o ortogonal. A gente também sabe, e a gente acabou de observar, né, que o kernel de U vai ser o ortogonal. Então, o que você tem aqui é o kernel do U, né? E do lado de cá, o que você tem é o domínio da nossa função V. Isso daqui é o domínio da nossa função V. Então, a gente sabe do teorema do núcleo da imagem que a dimensão do domínio da nossa função V, não, função E, né? O domínio da nossa função E, a dimensão do domínio é justamente a dimensão aqui do V. No nosso exemplo geométrico é o R3. A gente sabe pelo teorema do núcleo da imagem que isso é igual à dimensão da imagem do E mais a dimensão do kernel do E, ou seja, do núcleo do E, da aplicação E. Então era natural que, sabendo que o kernel é o ortogonal e sabendo que o domínio da E era V, então naturalmente a imagem da E tinha que ser U, né? A gente já sabia disso, então a gente já sabia que V se decompõe dessa maneira. Imagem da E soma direta com o kernel da E, onde E é a aplicação que pega todo o vetor e associa ao vetor projeção no subespaço vetorial U que você estiver trabalhando, tá bom? Bem, acho que ficou claro. Vamos falar então sobre isometrias, tá certo?
Vamos falar sobre isometrias agora. Vamos falar agora sobre isometrias, né? Bem, introduzimos neste parágrafo um certo tipo de operador linear cuja definição está ligada ao conceito de distância. Trata-se dos operadores lineares compatíveis com o produto interno. Ou seja, o que ele quer dizer de operador linear compatível com o produto interno? Ele quer dizer o seguinte. Definição 7. Você já vê um espaço euclidiano de dimensão finita. Um operador linear T de V em V com a propriedade de que a norma do T de U seja igual à norma do U. Qualquer que seja o U pertencendo a V se denomina isometria sobre V, ou operador ortogonal sobre V. É isso que ele está chamando de ser compatível com o produto interno, porque a norma vem de um produto interno. Então, se ele consegue preservar as distâncias, ou seja, os tamanhos, isso significa dizer que esse operador linear é compatível com o produto interno. É importante vocês entenderem o seguinte, o que ele está dizendo aqui você tem um espaço vetorial V aqui, tem um espaço vetorial V e uma cópia do espaço vetorial V aqui, e você está com um operador linear T, e o que ele está fazendo? Ele está pegando um vetor aqui, U, e na hora que ele faz o T de U, o vetor que ele colocar aqui, o T de U, esse tamanho do vetor U será sempre o mesmo tamanho do T de U. Ou seja, ele muda o vetor, mas ele não muda o tamanho. Tá certo? Muda o vetor, mas não muda o tamanho. Isso significa dizer que é uma isometria. Certo? O que caracteriza uma isometria é isso, é que ele não muda o tamanho. O tamanho do U é o mesmo, o tamanho do U é o mesmo tamanho do T de U, qualquer que seja o U em V. Então, intuitivamente, é isso que a gente tem que ter em mente. Bem, exemplo. Considere o espaço euclidiano R2 e considere a rotação. Certo? A rotação é dada por esse operador aqui. Certo? Essa rotação, intuitivamente, é o seguinte. Você tem um vetor qualquer no plano, vamos chamá-lo de U, e aí você aplica a T, ela te dá um outro vetor, melhor fazer com esse aqui, ela te dá um outro vetor, T de U, acho que ainda é menor um pouquinho, né? Quero fazer do mesmo tamanho aqui. Ela te dá um T de U, com o detalhe de que o tamanho do T de U é exatamente o mesmo tamanho de U. E o que tem aqui entre eles de destaque é o ângulo θ, né? A T é um operador do R2 no R2, que pega um vetor U qualquer do R2 e transforma no vetor T de U com o mesmo tamanho que U, só que é rotacionado θ, um ângulo θ qualquer. Claro que numa volta completa de até 2π. Então é o que ele está dizendo aqui. A T de xy, ela definida dessa maneira, onde θ é um número real, variando de 0 até 2π, ou seja, em uma volta completa, é uma isometria, pois além de ser uma transformação linear, diz ele que viu isso no exemplo 4, parágrafo 2 do capítulo 4, satisfaz a seguinte igualdade. Ou seja, ele aqui está fazendo a conta para mostrar que a norma de T de U é igual à norma de U. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou o quadrado, porque é raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dessas coisas horríveis aqui. Então, o que ele fez? Ele pegou o quadrado dessas coisas e somou. Então, aqui está o quadrado do primeiro, x2 cosseno ao quadrado de θ, mais o quadrado desse segundo aqui, y2 seno ao quadrado de θ, e menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é o que está escrito aqui. Ó. Então, essa primeira parte é o quadrado da primeira entrada. E essa segunda, x2 seno ao quadrado, aí é o quadrado desse daqui é y2 cosseno ao quadrado, como aqui é mais, então mais
duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Lembrando que ele está pegando a norma ao quadrado para tirar a raiz. Então ele tirou a raiz da soma dos quadrados. Aí ele organizou, pegou, vamos ver o que ele pegou aqui. Ele pegou o x ao quadrado aqui e colocou em evidência. O x ao quadrado está aqui, mas também está aqui. Então ele vê que x ao quadrado está multiplicando o cosseno ao quadrado e está multiplicando o seno ao quadrado. E isso daqui dá 1. Né? Isso daqui dá 1. E ele colocou também o y ao quadrado em evidência. O y ao quadrado está aqui e o y ao quadrado está aqui, que também está multiplicando o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E ele notou que aqui você tem menos 2 xy seno θ cosseno θ, enquanto que aqui você tem mais 2xy seno θ cosseno θ. Portanto, ele corta isso daqui. Então, fica x ao quadrado vezes 1, né, que isso aqui é 1, e pega y ao quadrado vezes 1. Então, você tem que isso é x quadrado mais y ao quadrado. Mas isso é exatamente a norma do xy, né, isso tudo aqui, x quadrado mais y quadrado, ele é exatamente a norma do xy quadrado, né, que seria justamente a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado ao quadrado, né? É isso aqui, que é essa norma daqui ao quadrado. Portanto, ele mostrou que esses quadrados dessas duas normas são iguais, né? Ele mostrou que o quadrado da norma de t de xy é igual ao quadrado da norma do xy. Portanto, se são iguais, significa dizer, já que esses números são números positivos, significa dizer que a norma de txy é igual à norma de xy. Bem, ele disse que deixa como exercício a verificação de que o operadorzinho maior, do R3, dado dessa forma, olha, note que z não varia, fica variando só xy, ele quer que você verifique que isso é uma isometria. Isso daqui também é uma rotação ao redor do eixo z, né? Pega um vetor e gira ao redor do eixo z, preservando sempre o mesmo tamanho. Então também é uma rotação, e verificar que isso daqui também é uma isometria é fazer uma conta parecida com essa daqui. Um pouquinho mais chata, mas parecida com essa daqui. Bem, nota, uma isometria é um operador linear de um espaço euclidiano que conserva as normas dos vetores, como nos exemplos, como nos espaços R2 e R3, como vimos acima. Mas olha, lembre-se que a gente disse desde o início que o objetivo dessa parte aí da disciplina, né, o objetivo desse estudo de álgebra linear é generalizar as ideias. Então, a ideia é que a gente possa pensar numa rotação de matrizes, possa pensar numa rotação de polinômios, não fique só preso à geometria do espaço euclidiano R2 ou do espaço euclidiano R3. A gente possa pensar em rotações, em simetrias de espaços euclidianos abstratos, tá certo? Então, uma vez determinado um produto interno em um espaço vetorial, por mais abstrato que ele seja, determinado uma norma, eu posso também definir simetrias, rotações em espaços abstratos. Então, a ideia é generalizar isso daqui. Então, como diz aqui, como nos espaços R2 e R3, quando o produto interno considerado é o usual, a norma de um vetor nada mais é do que o comprimento desse vetor ou módulo no sentido geométrico intuitivo. Podemos dizer que, nesses casos, uma isometria é um operador linear que conserva os comprimentos dos vetores do espaço. Mas, como nós já dissemos, você pode falar de uma norma de uma matriz, de uma norma de um polinômio, de uma norma de um elemento de um espaço vetorial, por mais abstrato que seja. Então, também faz sentido falar em isometria, em rotação, etc., de espaços vetoriais abstratos. Bem, aí mais uma proposição. Toda isometria, T de V em V, é um isomorfismo. Bem, basta provar que T é injetora. Basta provar que T é injetora. Por quê? Bem, eu estou com um espaço T de V em V. Então, naturalmente, a dimensão do domínio é a mesma dimensão do contradomínio. Portanto, se for injetora, vai ser sobrejetora. Nós já provamos isso numa proposição anterior. Então, eu só preciso mostrar que é injetora. Como já mostramos que é transformação linear, então vai ser uma transformação linear que já era sobrejetora e passa a ser injetora também. Portanto, passa a ser uma transformação linear bijetora. Portanto, um isomorfismo.
Bem, então como mostrar que é injetora? Ele seguiu os seguintes passos. Ele igualou o T de U a zero, ou seja, ele foi procurar quem era o kernel da T. Ele está procurando quem é o kernel da T, porque nós temos uma proposição que diz que se o kernel só tiver o zero, então a T é injetora. Bem, mas aí quando ele diz que T de U é igual a zero, e ele está diante de uma isometria, então a norma do T de U é a norma do vetor nulo. Só que a norma do vetor nulo é zero. Então a norma do T de U é igual a zero. Ora, mas como é uma isometria, você tem que a norma de U é o zero. Mas o único vetor que tem como norma zero é o próprio vetor nulo. Então nós concluímos que o vetor que está no kernel da T só é o vetor nulo. Portanto, T é injetora. Então, esse é o resultado a lembrar. Toda isometria é um isomorfismo, tá? Vamos usar isso facilmente nos próximos resultados, sem pensar mais, tá? Mantenha na memória que todo T se é uma isometria, então é um isomorfismo. Então, seja T um operador linear sobre um espaço vetorial euclidiano V. Então, são equivalentes às seguintes afirmações. Ora, lembre-se, dizer que são equivalentes significa dizer que 1 vale se somente se 2 vale. 2 vale se somente se 3 vale. E 3 vale se somente se 1 também vale. Ou seja, valeu 1, vale todos os outros. O nome ao operador ortogonal dado como sinônimo... Não, perdão. Pulei a página, né? Tem que ir para outra página. Aqui, demonstração. Bem, então vamos provar primeiro que 1 implica 2. O que é o 1 e o que é o 2, tá? Não percam na memória. T isometria implica que T transforma as bases ortonormais de V em bases ortonormais de V. Então, vamos lá. Vamos ver como isso foi demonstrado.